Quer saber uma coisa que realmente gera transformação e desenvolvimento? É juventude, algo que está acontecendo de sobra em África. Quando a gente pensa no Brasil, a gente tem que lembrar que a gente perdeu a janela de oportunidade demográfica. Os brasileiros e as brasileiras eram muito jovens 20 anos atrás e agora é uma população que começa a envelhecer. Aqui em África, tudo está mudando, é o contrário. Tem muita vitalidade, as pessoas obtendo conhecimento por meio da conectividade e uma população muito jovem que quer botar para quebrar, fazendo projetos transformadores. É sobre isso que a gente vai falar neste episódio do Expresso Futuro. Skate em Accra, Gana. O Freedom Skate Park foi criado pela Sandy Alibo e hoje é um polo da juventude nessa cidade incrível de Gana. Vamos falar com o pessoal lá. I came to Ghana 6 years ago. I'm from Caribbean, from Martinique. And I fell in love with the country, the energy, the passion, the talent. And I decided to stay here because I met some surfers and skateboarders, and I just noticed that they were totally invisible. So I created this Instagram page called Surf Ghana Collective in 2016. We decided to launch a crowdfunding campaign to create a safe space for the youth here. It's free, you know? It's free, that space is free, so you don't need to buy anything to come. And that's also a way to create job opportunity because at the end, we were all volunteers, but now I'm able to hire 11 young adults as they can teach skateboarding. Some people do admin, some people do filmmaking, photography, and it's really beautiful because at the end, we develop the ecosystem. After 6 months, we have almost like more than 600 people who have registered at the park just to practice skateboarding. Here we have like kids from the street, they sell drinks and then they are coming to skate here. We have kids from the school, you have like the diaspora, you have artists coming who wants to try. This is the real Ghana. It's like a melting pot, you know, like everybody's coming and share different experience. In Ghana, let's say that the culture is really strong, tradition. There is one way, people teach you to go that way, you see. But here is the school of life. We learn from each other. It's another way of educating people, you know. Yeah, I feel like now people are coming to Ghana to visit us and discover skateboarding through the eyes of Ghanaian skateboarders, and this is beautiful. I would like to see more girls like skate, because I know there are a lot of girls that want to skate, but it's just they're scared. That's why we run this program where on Thursdays from 3 p.m. to 7 p.m. it's just a session for girls. Girls are really shy and reserved when it's about like practicing sports, especially in Ghana. It's not common, you see, so it's really a male-dominated area. So after that, you see them on Thursday and other days coming and skating everywhere because they have the girls, the sister behind them, you see. You know, in the past, it was always like Europe to Africa, US to Africa, and I believe that South America and Africa should connect more because we have the same passion. We have so many different experiences, so we should team up. So I would love to organize cultural exchange program with them. So yeah, it's a call. Um dos desafios de qualquer país é você ter design feito localmente. O Designed In, e aí você coloca o nome do país.
O Quênia está conseguindo fazer isso, por exemplo, agora com design de sapatos. A marca Wakanda é um grande exemplo disso e a gente vai conversar com uma das fundadoras para entender como é que isso é feito. Hello. Hi. Hi Daisy, how are you? Hi, Ronaldo. Very nice to meet you. Welcome to Wakanda. So the shoes that we see around here, they're all designed by Wakanda. So you can actually say designed in Kenya. Is that good, Yes. right? Designed in Kenya. That's so good. Made in Kenya. That's so good, that's so good. And I noticed that your brand is dignifying African feet. That comes from the fact that international brands don't cater for African markets. I see. We don't even have standard African sizes. We have US, we have Chinese. So every time we design a product, we usually try and anchor it to the Kenyan experience. How does their day look like? And how can we make their days what? Easier, better, and more efficient when they're cruising through life. And we hope as the world becomes a global village, African designs and African sizes will be what? Part of the conversation. We're designing our business. We spent 3 years trying to convince artisans and trying to convince investors to actually bank on our idea. Literally, it has not been very, very easy for us. Kenya is heavily patriarchal. Our women started getting bank accounts literally in the 80s. My mom did not have a bank account until the 80s. And even the whole of the 80s, she couldn't bank without her husband co-signing. Wow. The first time we actually had reforms even our banking system in Kenya was in the 90s. So because of how our society is structured, this journey of entrepreneurship has not been very kind to us. But every time we get a small win, we're like, yay, that's a win for the next generation to come and do what? Get it going. We want to make Africans believe in themselves. Remember I was saying that the most Afro-conscious brand? We want to say, you saw us build, it was very slowly, it was painful, it was all these things. But 10 years from now, it is possible for actually African brands to have a chance because we have 1.3 billion and the youngest population in the world. So Africa is the future, whether we participate or not. So for Wakanda, we hope to inspire Africans to actually participate in their own revolution. Sabe uma coisa que a gente deveria fazer mais? Ler autores de países em desenvolvimento. Tem tanta coisa incrível sendo escrita, pensada, divulgada e muitas vezes esses trabalhos não são acessíveis entre esses países. Foi pensando nisso que surgiu a livraria Somanami no Quênia. A ideia é exatamente permitir a polinização cruzada desses países que têm tantos desafios semelhantes e muita dificuldade de dialogar entre si. Olha que iniciativa legal, vamos conversar com as fundadoras dessa livraria. We are an Afrocentric bookstore that specializes in books by Africans, the Africans in diaspora, and women. So Manami Bookstore started as an online store, and now we have this physical store which allows us to have the community here, congregate here, have book clubs. Our story is we had been part of book clubs for a really long time, reading books from the African continent. And the thing with that is the access to those books was really a hindrance. And it was a point of frustration for us. And we wanted to address that issue. We wanted to make books accessible, books that we wanted to read. And so it's an idea that sort of formed in our minds and we sort of nurtured it and decided, why are we waiting for somebody else to step in and give us a solution? We need to do it. If you were to walk into a bookstore in Nairobi and let me even venture and say Africa, there's always a designated corner in a bookstore celebrating Africa or featuring African writers. And we really wanted to flip that script. We wanted to tell ourselves, mostly ourselves and those around us, that we are the main characters in our own stories. Our stories matter. Our stories deserve to be in bookshelves. Our stories deserve to be in the pages of books. So you have literary fiction, you have romance, you have personal development and business. So whatever you want, it's not just, stories of war and hunger and famine. You have the whole celebration of what it means to be a contemporary African living in 2022. We have books from Burundi, Senegal. This is from Mauritius. So we have been very intentional in bringing the entire continent into the store.
You know, every time I think about where we've come from, I'm amazed at what's possible and where we have to go. Because if you look at the industry we are playing in, it's a very male-dominated industry, and we are probably, you know, the only women bookstore owners in Nairobi, I would venture even in Kenya. And therefore, when we came in, you could see the difference that we've been able to make as women entrepreneurs, as millennial entrepreneurs. So in the next 5 years, we are hoping to create a wave. We are hoping to create such a big wave such that when you walk into a store like Somanami, you're no longer taken aback because this has become your normal. You seeing yourself is normal, so that is what we hope to achieve. Nos últimos anos, o filme Pantera Negra acabou sacudindo o jeito que as pessoas pensam sobre a África. Criou a ideia de Wakanda, uma cidade ultra-tecnológica no continente africano, que certamente é também uma promessa de futuro. Só que o filme Pantera Negra chegou atrasado, tá, pessoal? Porque Wakanda, na verdade, já existe. O continente africano hoje, ele está tomado por projetos muito interessantes de inovação, de urbanismo, de energia elétrica. E quando a gente pensa nessa vitalidade toda, dá para perceber que aquela ideia da ficção está se tornando, na verdade, realidade. A Mayra Pereira pensa a questão de sustentabilidade e transição para energias verdes a partir de Moçambique e do continente africano. Ela lidera a Gaia, uma empresa conduzida por mulheres para pensar sobre essas questões. É uma liderança para a gente ficar de olho e aprender. Então a Gaia foca-se em 3 áreas específicas. Uma que é ambiente, outra que é energia e outra que é sustentabilidade. Só as 3 coisas mais importantes para o planeta hoje. Você acha que dá para fazer um pulo, como se fosse um salto, assim, de um modelo de energia do presente para um modelo de energia do futuro usando energia solar? Eu diria energias limpas. Claramente que as energias renováveis têm que fazer um grande peso. As energias renováveis são o futuro. Não faz muito sentido nós olharmos para os modelos do hemisfério norte, que fizeram toda a transição, né, para combustíveis fósseis, para agora estarem a pensar em renovável. Eu acho que nós temos que pensar em sistemas mais integrados. Sim. Não é fácil pular o fóssil. Sim. Eu acho que nós temos é que pensar que recursos é que nós temos em Moçambique. Nós, por exemplo, temos trilhões e trilhões de gás no norte de Moçambique, potencialmente a serem desenvolvidos. Sim. Nós temos carvão e temos outros. Eu sou muito a favor da energia renovável porque eu sei o potencial que pode ser, mas em certas situações imagino que modelos híbridos pode ser aquilo que nós vamos precisar para o futuro. Outra coisa interessante é que a Gaia trabalha com mulheres, né, como agentes de transformação. Como que é isso? Então, em 2019 fui mãe. Quando eu fui mãe, eu decidi repensar um pouco o meu modelo de vida e como é que eu queria que as mulheres fossem tratadas nos seus setores, principalmente em setores mais dominados por homens. Aliado a isso, comecei a ver que havia esta necessidade de criar mais networks de mulheres. Então, não só na Gaia, mas, por exemplo, em outras associações que eu sou fundadora, como as mulheres do setor da energia, nós juntamos mulheres de diversos setores para poder puxar outras mulheres para o ecossistema. Mayra, me conta exemplos práticos que você viu de inovação. Nós temos vários modelos que foram desenvolvidos ao longo destes últimos anos. Um deles que é muito conhecido é o da Biomec, portanto, que são próteses que são feitas com lixo marinho. Nossa! Portanto, o lixo é recolhido, é transformado e depois esta transformação faz com que exista a possibilidade de desenvolvimento de próteses para pessoas que tiveram a sua perna ou o seu braço amputado. Por exemplo, durante a guerra, né? Durante a guerra e, sim, utilizando o lixo marinho como um recurso, nós conseguimos baixar o preço. Muitos de nós estamos a trabalhar em prol daquilo que nós queremos que a nossa geração seja a seguir. Sim. Nós queremos mudar alguma coisa. É muito difícil transportar modelos que estão fora, não é? Para melhorar uma comunidade de dentro. Então,
há uma necessidade de entendimento de como é que o país funciona, do que é que nós, nas nossas áreas de ambiente, de energia, da área médica, de inovação, de empreendedorismo, do que é que nós podemos fazer para melhorar essa comunidade. E eu acho que Moçambique é um bom exemplo dos passos dos últimos anos que nós temos feito para melhorar essa comunidade. A transição do petróleo para energias renováveis está trazendo muitas oportunidades aqui para o continente africano. Por exemplo, em Accra, em Gana, a gente vê o surgimento dos táxis movidos a energia solar. Por causa do aumento recente dos preços do petróleo, a gente vê um processo de aceleração do uso de energia solar e outras fontes limpas, verdes e renováveis. We started in 2018, but it was just started with a quest to find sustainable transportation in Africa. So we built our first prototype using local resources, and it went very well. Case in point, Africa has a very low mobility, but has a growing economy and a growing middle class. So the quest for having increased mobility is naturally going to happen. But to do that, we're also trying to, can that happen with finding a sustainable transportation so that we don't pollute the environment whilst the continent develops. Currently, we design and assemble electric cars, electric bikes, electric tricycles. Ghana is new to electric vehicles, so in the beginning we started a rent-to-experience model where we introduced the cars to clients and we had them try it for a month. And then people got used to the idea of electric, and now it's kind of working for itself now because fuel prices are high, Ghanaians want to save. We have charging stations that we offer to our clients in their houses, so they're able to charge comfortably. So I think that has helped them be more adaptable to the idea of electric vehicles. One issue about electric vehicles has to do with the batteries. The batteries are very expensive. It's still higher as compared to fuel vehicles. Yes, but in the long run, as the years pass, you would gain your money back because of the charging cost, which is very minimal. 2 years, yes, 2 to 3 years, you should break even, and then you'll be gaining from that. Currently, we're also trying to do the conversion. We do convert the fuel bikes to electric. So people come in with their fuel bikes, then we convert it to electric for them. This is to help everyone. Everybody get electric. Go green. Yeah, the goal is to save the world. So we have a female engineering academy where we train leaders into the engineering field on how to do the assembling of motorbikes, welding, cutting and fabrication, doing maintenance on the electric cars, and a whole lot. The society makes it look like women are not supposed to be in the engineering field, especially the hardware side. But I think with our company, they are trying to bring that on board, that ladies have more to do. We are so talented. We have the skills, we can apply it on the job. So maybe someone just walking into the office and they ask who assembled the bikes and they say it's all ladies. The person have to like, really? Are you serious about it? So that's what the company is trying to bring out. It's a great feeling. It's a great feeling because I see myself like I'm doing something extraordinary, something that society is not ready to accept. But I think with that, it's inspired a lot of females out there because they are seeing more ladies in a space that they feel like they can't fit. So it's a great feeling. Because we as a continent, we still have some challenges that we face as a growing economy. So it allowed the young African to apply modern technology in solving very real lifetime problems. And I think that is where we find ourselves. We now have tools to solve problems that really matters. The time for Africa is now, the time for Ghana is now. The future is leading us to EV. The future is leading us into
something extraordinary. It's all about technology, everything they are doing. We are all looking into the future to do something amazing. So anybody that wants to build something, they should just be focused and do it. Everything is possible if you made up your mind. Tem muito projeto urbanístico ambicioso no continente africano. Muitos países que quiseram construir uma capital nova. Por exemplo, é o caso da Nigéria, que construiu Abuja, uma cidade modernista inspirada até por Brasília na década de 70. Mais recentemente, tem a Guiné Equatorial e o Egito está planejando também uma capital nova, moderna, tecnológica. Esses projetos levam um dinamismo e uma vontade também de desenvolvimento para os diversos lugares aqui do continente. Outro projeto que vale ser mencionado é o do rapper Akon, que é um rapper senegalês que ficou muito famoso no mundo todo e agora está voltando para a sua comunidade no Senegal, querendo construir uma cidade hipertecnológica chamada Akon City. Ele diz que quer que essa cidade seja a Wakanda do mundo real no continente africano. Ele criou até uma criptomoeda, a Akon Coin, para apoiar o projeto. Será que vai dar certo? A África sempre foi futurista. A África ela é futurista desde o homem das cavernas. Então, quando a gente começa a falar sobre tudo que a África apresenta de futuro, o que o mundo chama de futuro, a África chama de presente. A África está sempre à frente do seu tempo, por incrível que pareça, porque na nossa sociedade ela é lida como se ela estivesse sempre atrás. Porque o marco regulatório de desenvolvimento que nós temos no Brasil, ele é europeu. Ou seja, tudo que não for parecido com a Europa não é desenvolvimento, não é evolução. E isso faz com que a África ela pareça um continente de terceiro mundo. Faz com que as pessoas, na hora que vão planejar a sua viagem de férias, não coloquem a África no seu roteiro. E, obviamente, que isso vai criando todo um imaginário doloroso desse território. O mundo perde por ignorar a África. Hoje, a África é um espaço de aceleração natural. Quando você mergulha na África, você sai mais inteligente. Eu acho que a África, de fato, ela está buscando a sua identidade econômica no mundo. Não só como aquele espaço de exploração indevida e o espaço de fratura social. A África, ela luta para ser forte, mas para isso ela depende de países e de pessoas que tenham uma visão da sua força. Eu acho que a grande chave para o desenvolvimento tecnológico e econômico do território africano passa pelo pan-africanismo. As divisões que os colonizadores atribuíram àquele território, obviamente comungados com as divisões que já existiam no território antes da chegada deles, precisam cair. Essas divisões têm que cair e nós precisamos nos dar conta que existe um pan chamado África. E esse pan está todo conectado. I sincerely believe that we need to build Africa with a collective vision. Everybody needs to contribute. We remove like the selfishness, we say that, and we bring the collaboration like back. Like, okay, we can't do everything by ourselves, so let's team up, you know? This new generation has understood something, like individualism is not the key, you know? It's now we need to team up to build things. And I feel really inspired, and I think this is maybe how we should build the future of Africa, even like all around the world. A gente está aqui na estação de trem de Maputo.
uma estação que é considerada a mais bonita do continente africano. E aqui, inclusive, por curiosidade, foi gravado o filme Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio. E realmente o lugar é muito espetacular. Pessoal, que jornada! Este é o último episódio do Expresso Futuro dessa temporada e eu acho que deu para perceber que inovação está em toda parte. Quando a gente pensa em África, muitas vezes a gente lembra dos desafios, dos problemas, que, aliás, o Brasil também tem. Só que aqui a gente está vendo a construção do futuro acontecer a olhos vistos. Tem muito projeto interessante e inovador, muita juventude, muita vitalidade. E eu acho que essas são lições muito importantes para o Brasil e para qualquer lugar. Então, na próxima vez que você pensar em África, pense também na construção do futuro.